Vamos lá. Dicas para passar na FUVEST. Meu nome é Renan Martins, eu sou formado em marketing na USP e já fiz FUVEST há muito tempo atrás, exatamente 13 anos atrás, não, 14 anos atrás. Fiz FUVEST em 2010 para entrar na universidade em 2011. Atualmente eu trabalho com varejo, já fiz pós-graduação em Harvard e estou fazendo meu MBA aqui na University of Illinois. Então, eu vou trazer minhas dicas para te ajudar a passar no processo seletivo. Fechou? Primeira dica: estuda. No mundo cada vez mais de facilidade, de inteligência artificial, de tecnologia, de internet, as pessoas cada vez têm menos foco para estudar. E quanto mais foco você tiver para estudar, melhor e mais são as suas chances de se dar bem no vestibular. Né? Então, é até ridículo eu trazer a primeira dica como estude, mas eu conheço um monte de gente que não estudou, passou também, pode acontecer. Né? Chegou na hora ali, meio que deu uma improvisada, foi com o que já tinha de conhecimento, com um ensino médio bom, um bom conhecimento, mas nem sempre isso funciona. Né? Então, se prepare e estude. O segundo ponto é como estudar, né? Estude, mas estude da maneira correta. O que eu fiz na minha época? Eu fiz cursinho. Eu fiz um cursinho chamado Cursinho em Fio, que era um cursinho feito pelos professores da Poli, se eu não me engano. Era meio que um cursinho comunitário, assim, era um cursinho de baixa renda. Eu pagava na época tipo R$ 90, eu acho, pra ter acesso ao cursinho. Isso na época era muito barato, tá? Já era muito barato. Eu acho que era até menos, na real. Era tipo R$ 90 por 3 meses, assim. Dava tipo R$ 30 por mês. Era uma coisa extremamente acessível. Eu fiz esse cursinho e eu juro por Deus, eu aprendi tudo que eu não aprendi em 3 anos de ensino médio, eu aprendi em 3 meses de cursinho, porque eu fiz o intensivo. Então eu comecei o cursinho tipo setembro, fiz setembro, outubro, novembro. Que é a minha prova, eu lembro, né? Minha prova foi no dia 24 ou 25 de novembro, se eu não me engano, 25 de novembro. Minha prova do cursinho. E, e eu fiz esse intensivão. E aí no cursinho vai ser bem legal, porque vão ter matérias que na escola eram super chatas, mas que no cursinho vão ser super legais. E no cursinho, os professores eles são treinados a te orientar de como a prova funciona. Então cada prova, tipo, o FUVEST é de um jeito, o Enem é de outro. Agora dá pra entrar na USP através do Enem também. Eu nem sei se é só o Enem também, se é tudo unificado, mas enfim, vocês vão entender. O Nesp é outra, a ITA é outra. Enfim, cada faculdade tem a sua prova e o estilo de perguntas, o estilo, né, daquela prova. Então, o professor do cursinho, ele manja te ensinar da maneira que você precisa aprender. É tipo você modalidade. Tipo, você vai aprender a jogar algum determinado esporte. Vamos supor, se é futebol de salão ou se é futebol de areia. Os dois é um esporte com bola, mas um é num tipo de solo, o outro é em outro tipo. Então, o cursinho ele te ajuda nisso, a entender qual tipo de prova e te ajudar a adquirir os conhecimentos e as técnicas para esse tipo de prova. Beleza? Terceiro ponto, inteligência emocional. É muito comum você não passar de primeira. Eu diria que é até mais comum do que você passar de primeira. Porque tem mais candidatos. Na verdade, é mais comum você não passar de primeira do que passar de primeira. Porque tem mais candidatos do que as vagas, na grande maioria dos cursos, né? Então, se tem mais candidatos. Se seu curso tem 50 candidatos para cada vaga, significa que para cada vaga, uma vai passar e 49 não vão passar. Entendeu? Então, se prepare emocionalmente para passar e para não passar. Caso você não passe, não significa que você precisa desistir, não significa que você é ruim, significa que você precisa se preparar mais, se preparar de uma maneira diferente, melhorar os seus métodos e ter a inteligência emocional. O que aconteceu comigo? Eu vou falar o que aconteceu comigo, que é um ponto desse de inteligência emocional. Eu passei de primeira, tá? Eu fiz o cursinho, prestei o vestibular na USP, eu fiz o Enem, mas na época do Enem, eu não queria nenhuma, tipo, não tinha nenhuma faculdade que eu pudesse entrar através do Enem que me interessava. Então eu não dei muita bola pro Enem e tinha jogo do Corinthians no dia, eu fiz rapidão e fui assistir o jogo do Corinthians. Que era na época que o Ronaldo estava no Corinthians, então eu queria ver o jogo do Corinthians.
não recomendo você sair do vestibular para ver o jogo do Corinthians. Por favor, não faça isso. Até esqueci o que eu tava falando. Passei de primeira. Só que o que acontece? Na primeira fase eu passei, eu sabia qual que era a minha nota de corte. Então, eu fiz muito simulado. Eu vou chegar lá que vai ser a próxima etapa, mas eu fiz muito simulado, 100% focado em nota de corte, né? Em tipo, eu preciso acertar 60 questões, então eu me esforçava para acertar 60 questões e eu simulava a situação real. Então a prova, sei lá, acho que durava entre 4 e 6 horas a prova da FUVEST. Então eu ficava esse mesmo período fazendo o simulado ali como se fosse vida real. E tipo, não só os simulados do cursinho, que o cursinho oferecia, mas eu imprimia as provas e fazia, ou então digital, e ia fazendo os simulados. Eu preferia até estudar pelo simulado do que pela matéria tradicional. E é o certo, porque você estudando pelo simulado, você vai aprendendo como que faz, como que responde aquela questão, como que você vai identificando os padrões que esse tipo de prova tem. Toda prova dessa tem um padrãozinho e é uma forma de você conseguir identificar esses padrões, é você utilizar os simulados, tá? No meu segundo dia de prova, beleza, eu fiz a primeira fase, fui bem, passei para a segunda fase. E aí muda, né? O cursinho, ele tipo, da primeira fase para a segunda fase, a metodologia muda, porque na segunda fase as provas são todas por escrito. Então você precisa começar a fazer as provas por escrito, fazer as contas na mão, tudo tipo, tem todo uma virada de chave. Nessa virada de chave, mudou também o local do meu cursinho. Eu fui estudar lá na Paulista. Então, meu campus era no Tatuapé. Depois eu fui lá para a unidade da Paulista e eu ia de skate todos os dias. Por quê? Como eu já estava em férias escolares, né, já tinha acabado minha escola, já tinha passado, já tinha me formado, eu ficava no cursinho das 8 da manhã às 11 da noite. Eu fazia 3 períodos no cursinho. Como que eu fazia isso? Levava marmita e levava meu skate. Por que eu levava meu skate? Porque eu precisava resetar minha mente, eu precisava oxigenar o meu cérebro entre um período de aula e outro. Como eu fazia 3 períodos, né, da manhã, da tarde e da noite, então eu estudava sei lá, das 8 ao meio-dia, dava um intervalo, e eu andava de skate. Almoçava, né? E voltava. Aí voltava das 2 às 6. Dava 6, eu ia pra um outro lugar andar de skate. Tudo ali na região, tudo ali por perto. Tipo, minha mochila ficava no cursinho, eu pegava meu skate e ia andar. E, na época, eu já percebia que quando eu voltava pra sala, eu tava com a mente descansada. Eu percebia isso, só que eu não fazia isso de forma consciente. Tipo, eu não pegava meu skate e andar de skate porque eu pensava assim, eu preciso fazer novos neurônios surgirem na minha cabeça, eu preciso oxigenar meu cérebro. Não, tipo, era a minha forma de... eu tava fazendo uma coisa super chata, que era estudar, então no meu intervalo eu queria me divertir, queria andar de skate. E de uma maneira super natural, eu acabei aplicando uma técnica, né, de aprendizado, que é isso, que é você, através da atividade física, você ajuda seu cérebro a fixar os conhecimentos que você teve, porque você oxigena seu cérebro, você desfoca daquilo que você estava pensando e você consegue de uma maneira mais natural fazer com que o aprendizado flua e que você absorva mais aquele conhecimento. Para mim era o skate. Você precisa encontrar qual que é a sua válvula de escape durante esses momentos de alta intensidade de estudos, que para você passar na FUVEST com certeza você vai ter. Vai ser academia, vai ser uma dança, vai ser uma, sei lá, você precisa ter alguma atividade, um esporte, assim, de preferência alguma atividade esportiva no meio das suas agendas do cursinho, para você desligar a sua cabeça. Você ficar 100% focadaço não é o melhor caminho, tá? Então, porque na verdade isso só vai te desgastar, só vai te cansar, você não vai conseguir, tá? Então eu tô misturando alguns assuntos. Então eu tava falando sobre inteligência emocional, não desistir, preparação, e agora tô falando de cursinho. E aí eu vou voltar. E aí, gente, eu peço até desculpa, mas o vídeo vai fazer sentido. Voltando
para inteligência emocional. Por que eu trouxe esse exemplo do skate? Porque o skate me ajudou a ter inteligência emocional. Se eu ficasse dentro da sala de aula, assistindo a aula 3 períodos por dia, eu ia surtar. Eu ia falar, não, eu não quero, eu vou desistir, eu ia surtar. Então, não, ao invés de desistir, tire pausas. E eu tô falando isso de experiência própria. Eu fiz isso na prática. Ao invés de desistir, eu tirava pausa para continuar aquele ritmo intenso de estudos. Na minha segunda fase da FUVEST, eram 3 dias na época. Primeiro dia de redação, que era a minha área de habilidade, que eu mais dominava. Português, eu li os livros, etc. Segundo dia, conhecimentos gerais. Eu tava tão nervoso, normal você ficar nervoso, que eu esqueci que tinha que fazer a prova caneta. Então eu escrevi tudo a lápis, as respostas dissertativas eu escrevi todas a lápis. E aí, tipo assim, quando faltava meia hora pra acabar a prova, a professora avisou, ó, falta 30 minutos. E aí eu olhei, tipo, a prova inteira escrita a lápis e eu comecei a correr de trás pra frente, passando tudo a caneta a milhão. Terminou a prova, tipo, faltou algumas questões que eu não consegui passar limpo. Eu desci a rampa da Unicid ali, Tatuapé, desesperado. Não foi na Unicid, foi na Unip, eu acho. Foi na Unicid ou na Unip. Eu desci desesperado a rampa, em choque. Eu encontrei com o Miron, meu amigo lá embaixo, e ele, tipo, mano, não, vai dar certo, tal. E no final das contas, fiz a prova do terceiro dia, deu certo, passei na primeira chamada. Assim, gente. E eu passei, acho que 60º. Passei, tipo, na metade, porque eram 120 vagas, eu passei na metade. Então, assim, imprevistos podem acontecer. Vai ser difícil, não vai ser fácil, vai te exigir muito, mas você precisa criar seus mecanismos, sua maneira de você fazer com que você, absorva o conhecimento, 2, você tenha inteligência emocional para suportar a carga de estudos e também para superar situações adversas. Tipo, não se atrasa, prepara um dia antes a mochilinha para você fazer a FUVEST, etc. Beleza? E por último, o mais óbvio, não perca os prazos. Tipo, se você tem que se inscrever em tal dia, se inscreve antes, não espera chegar no último dia. Se você tem que pagar uma taxa lá, você precisa fazer esse dinheiro, precisa pedir esse dinheiro para alguém, já faz isso quanto antes. O endereço, se você pegar um endereço que é longe da sua casa, já se programa, faz sua logística antes, porque no dia é um trânsito infernal na cidade, o metrô fica cheio, tudo fica cheio. Então, assim, se programe antes, tudo que é controlável seu, controla e faça com que você tenha a melhor experiência possível para na hora do dia, o dia D, no seu dia, você dar o seu melhor de você e nada dessas coisas ao seu redor te atrapalharem. Fechou? Essas são minhas dicas para você. Não menospreze o poder da preparação. Utilize simulados, apostilas, cursinho e estude no formato da prova, desde o começo. Não perca tempo estudando, tipo, pegar o livro de português do ensino médio e ler lá aleatoriamente. Eu quero saber sobre gramática. Aí, sei lá, lê lá todo o capítulo de gramática, sendo que você não sabe qual é a gramática que cai na prova, tá? Então, faça isso. Eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado e que você vai passar na USP e algum dia vai ser você fazendo um vídeo desse aqui e ajudando outras pessoas também nessa jornada. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí do que você faz para estudar, qual que é a sua metodologia, o que você gosta, você faz ficheiro, o que você poderia ensinar para outra pessoa a estudar também. Fechou? Tamo junto e um abraço.